Olá, que bom que estamos juntos para mais essa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar fundo na liturgia do dia 18 de dezembro, já bem na reta finalzinha do Advento. Vamos explorar uma história incrível, uma história de silêncio, de confiança e de uma grande revelação. Tudo centrado na figura, olha, fascinante de São José. Sabe, o coração das leituras de hoje nos coloca diante de um verdadeiro drama. De um lado, a gente tem a fidelidade de Deus, que é inabalável, e as suas promessas. Do outro lado, estamos nós, com a nossa fragilidade, com a nossa lógica humana, que é tão limitada diante do mistério. É justamente nesse confronto que a salvação acontece. Então vamos lá, vamos entender o cenário. A gente está nos últimos dias do Advento, sabe? Um tempo de expectativa muito sagrada, muito intensa. A igreja inteira clama pela vinda do Messias, e é bem nesse clima que a primeira leitura nos traz uma promessa cheia de esperança. O profeta Jeremias estava falando para um povo que se sentia desolado, que tinha líderes que tinham falhado com eles. E aí, no meio dessa ruína toda, dessa bagunça espiritual, surge essa promessa que conforta a alma. Um descendente de Davi vai chegar, um rei que vai trazer a verdadeira justiça. É como uma luz no fim do túnel, sabe? Agora, o mais interessante aqui é o nome profético que foi dado a esse futuro rei. Presta atenção. Yahvé Tzidkenu. Isso não quer dizer só que ele vai trazer a justiça. Significa que ele será a nossa justiça. A própria retidão de Deus se tornando a nossa. Que ideia radical, não é mesmo? E como é que essa promessa tão grandiosa vira realidade? Não é com exércitos, nem com poder político. É no silêncio, na crise pessoal de um homem comum. Vamos agora para o Evangelho, vamos entrar no dilema de José. E aqui está o nó da questão. José, que é descrito como um homem justo, descobre que a sua noiva, Maria, está grávida e o filho não é dele. Imagina só, para um homem que busca viver de forma correta, essa situação é um beco sem saída, um quebra-cabeça impossível de montar. Então, a pergunta que não quer calar é essa: como é que a justiça humana, mesmo a mais correta, a mais compassiva, poderia lidar com um mistério divino desse tamanho? O que a lei, o que a razão mandariam José fazer? A solução que José encontrou foi profundamente humana. Ele não queria de jeito nenhum expor Maria à vergonha pública. Então o que ele planejou? Se divorciar dela discretamente, sem alarde. É a nossa tentativa humana de resolver um problema divino com a nossa própria lógica, sabe? Tentando controlar os danos de uma situação que ele simplesmente não conseguia entender. Mas é aí que a história vira. Quando a nossa lógica humana se esgota, Deus age. É no sono de José, nesse momento de rendição total, que o dilema se resolve. E o significado daquela profecia antiga se aprofunda de um jeito que ele jamais poderia imaginar. A mensagem do anjo no sonho, ela é direta, é poderosa. Primeiro, acalma o medo de José. Depois, e isso é crucial, o anjo o chama de filho de Davi, conectando ele diretamente àquela promessa antiga que a gente ouviu lá em Jeremias. E olha que incrível a consequência disso. Ao ser chamado de filho de Davi e receber a ordem de dar o nome ao menino, José se torna a peça-chave, o elo legal. É através do ato de obediência dele que Jesus é enxertado na genealogia real, cumprindo perfeitamente a Escritura. E então, vem a revelação do nome. E não é um nome qualquer, não. É o nome que carrega em si toda a missão, toda a identidade daquela criança. É a resposta para a promessa da verdadeira justiça. O nome Jesus, que vem de Yeshua, significa Deus salva. Pensa bem, se a profecia de Jeremias dizia que o Messias seria a nossa justiça, o anjo agora revela como isso vai acontecer, salvando o povo dos seus pecados. A verdadeira justiça de Deus, no fim das contas, é o perdão. Ok, então, depois de tudo isso, qual é a lição prática da história de José para a nossa vida? A resposta está no silêncio dele. Uma atitude que é radicalmente diferente da lógica do nosso mundo barulhento. Vamos parar um instante para pensar nisso. O homem que teve a responsabilidade de proteger e criar o Filho de Deus não tem uma única fala registrada nas Escrituras. Nenhuma. Ele não debate, não questiona em voz alta, ele escuta e age. A vida dele é a sua palavra. É impressionante. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a lógica do mundo. Muito barulho, aquela ansiedade de querer resolver tudo na hora, de planejar saídas, fugas. E do outro, a lógica da fé, que José personifica. O silêncio,
A confiança de descansar e acolher o mistério, a disposição de escutar e obedecer. E aqui está a grande lição para nós. A verdadeira justiça, a nossa salvação, não vem do nosso esforço em sermos perfeitos, de ter todas as respostas na ponta da língua. Ela vem, assim como foi para José, de um simples ato de acolhimento, de abrir a porta da nossa vida para o Salvador e deixar ele agir. Então a gente fica com essa reflexão final. No meio das nossas crises, dos nossos dilemas, como é que a gente pode imitar esse sono confiante de José? Como podemos parar de lutar com as nossas próprias forças e simplesmente permitir que o plano misterioso de Deus se revele e salve a nossa história?